Hoje, segunda-feira, dia 6 desse mês de junho, mais uma vez, o jornal New York Times apresenta um editorial tratando de questões políticas vividas aqui em nosso país, aqui no Brasil. E eu vou repetir, senhor presidente, eu aqui inicio meu pronunciamento falando mais uma vez de uma notícia publicada no dia de hoje, editorial do New York Times, que trata sobre a situação política do Brasil. Vejam, as senhoras e os senhores, o que diz o New York Times. Ele diz que, mais uma vez, a base dessa matéria publicada no dia de hoje é no sentido de reafirmar aquilo que nós diariamente estamos falando daqui da tribuna do Senado Federal. Ou seja, nós falamos, e o jornal reproduz, de que o que há no Brasil em curso é um golpe e que tomaram o poder de assalto. O título da matéria, senhor presidente, é A Medalha de Ouro do Brasil para a Corrupção. Esse é o título. Entre aspas, a medalha de ouro do Brasil para a corrupção. O editorial diz que o Ministério de Temer é formado apenas por homens brancos e faz referência à ficha suja de alguns deles, mencionando que 7 estão diretamente sendo investigados pela Operação Lava Jato. E fala ainda sobre as baixas recentes no Ministério de um governo provisório e recente. Diz, senhor presidente, que fica claro, vai ficando muito claro, diante dos últimos acontecimentos que vêm acontecendo no Brasil, que as nomeações feitas pelo presidente em exercício temporário, senhor Michel Temer, estariam reforçando as suspeitas de que o afastamento temporário da presidente no mês passado por acusação de maquiar ilegalmente as contas do governo teve uma segunda intenção: fazer as investigações sobre corrupção sumirem. Então, veja, senhores senadores e senhoras senadoras, não sou eu que estou dizendo isso. É editorial do dia de hoje, 6 de junho, do jornal New York Times, senhor presidente. Certamente eles vão subir novamente aqui da tribuna e dizer que existem alguns brasileiros e brasileiras que estão detratando, estão denegrindo a imagem do Brasil mundo afora. Ora, senhores, eles leem jornal. Eles conhecem com detalhes todo o processo que tramita aqui no Senado Federal contra a presidente Dilma. E eles, tanto quanto nós, sabem que o processo de impeachment nada mais é do que uma desculpa para tirar a presidente do poder. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, seguir o raciocínio que o senador Lindbergh iniciou daqui, o que foi a primeira reunião, se assim podemos confirmar ou registrar, a primeira reunião efetiva nessa segunda fase do processo contra a presidente Dilma. Pior do que aquela acontecida na última quinta-feira não poderia ter sido. Pior, porque ali não apenas desrespeitaram os senhores senadores e senadoras nos seus mais elementares direitos regimentais, não apenas, mas passaram o trator por cima do direito de defesa da presidente Dilma, senhor presidente. Veja, trataram requerimentos e, no caso de uma comissão processante, uma comissão especial de impeachment, cada requerimento significa uma diligência, portanto, um requerimento diferente do outro, pois eles trataram como se fosse uma única coisa. E a partir de um parecer apresentado pelo relator, que é bom que se diga, é do mesmo partido que fez a denúncia contra a presidente Dilma, é do PSDB, que foi o partido quem fez a denúncia contra a presidente Dilma. Essa denúncia que nós estamos analisando, ou seja, o relator da matéria, é do mesmo partido que fez a denúncia. Pois bem, ele apresentou um relatório dizendo que requerimentos tais, tais e tais ele aprovava. Alguns ele aprovava parcialmente e outros, a grande maioria, estariam rejeitados, nos tirando o direito e a possibilidade de discutir individualmente cada requerimento, senador Jorge Viana.
e tratando como se fosse uma única coisa. Agora, pasme Vossa Excelência, nós que passamos quase que a reunião inteira fazendo questões de ordens no sentido de ajudar no encaminhamento da reunião, pedindo, por favor, que aquela reunião fosse adiada, não com o objetivo de procrastinar, de fazer chicana, não, apenas com o objetivo de a gente trabalhar com mais segurança em torno daquilo que estava sendo apresentado. Afinal de contas, a presidente Dilma apresentou a sua defesa às 8 horas da noite do dia anterior. E como que o relator aparece com o relatório dizendo aceito isso, mas não aceita aquilo, aquele outro, inclusive uma auditoria, uma diligência que é preciso ser feita por uma entidade independente, inclusive isso. Então, nós, com muita cautela, pedimos que nos fosse dado um prazo maior para analisarmos uma a uma das propostas apresentadas pelas senadoras e senadores e pela própria defesa, pois não aceitaram esse nosso encaminhamento e utilizaram o artigo do regimento, salvo engano, 287, dizendo que não poderia ser concedido vistas porque não se tratava nem de um projeto, nem de um relatório, nem de um substitutivo, de absolutamente nada. Mas ao final da reunião, presidente, senador Jorge Viana, quando nós pedimos que o debate se desse em torno de cada propositura, porque todas elas eram independentes, todas elas fazem parte de uma diligência, de várias diligências que têm que ser feitas, me aparece o presidente da comissão utilizando o mesmo artigo para dizer que poderia ser votado em globo. Veja, o mesmo artigo primeiro foi utilizado para nos negar um tempo necessário para analisarmos as propostas, porque não cabia aquele artigo, mas o artigo coube quando foi para justificar que todos os requerimentos teriam que ser votados em bloco. Ora, não foi o senhor presidente que havia dito que aquilo não se tratava de projeto, de substitutivo, de nada? Como que se socorre do mesmo requerimento, ou seja, usa 2 pesos e 2 medidas, sempre a seu favor, a favor de uma maioria que eles compuseram no Parlamento brasileiro, inclusive na comissão. É lamentável. Mas eu espero, senhores senadores e senhoras senadoras, daqui a pouco nós vamos ter a continuidade dos trabalhos da comissão especial. 16 horas a comissão vai se reunir. E eu espero, senadora Gleisi, que eles voltem atrás, porque não é assim que nós vamos analisar um processo. Não é impedindo o direito de defesa, não é cerceando a função legislativa e de magistrado que nós, os senadores e senadoras, estamos tendo no âmbito dessa comissão. Não é desse jeito. Então, quero dizer aqui que o presidente tem procurado, e eu sou testemunha, conduzir os trabalhos com total imparcialidade. Por isso é que eu estou muito esperançosa de que hoje aconteça tudo diferente do que aconteceu na sessão passada. É impossível, é impossível. Veja, a primeira vez que eu vejo a acusação não permitir que se produzam provas em qualquer processo. Quem impede, quem geralmente não quer que provas sejam produzidas, são os acusados, são os réus. Agora não, agora é diferente. Não querem eles produção de provas. Por quê? Porque sabe que as provas vão mostrar que o impeachment não é impeachment, é apenas o mecanismo que eles acharam para afastar uma presidente do poder, e por isso não é impeachment, por isso é golpe. Senadora Gleisi, concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Queria parabenizá-la pelo pronunciamento e só para reforçar essa questão da não concessão de prazo maior para a defesa da senhora presidenta. Isso repercutiu muito mal, repercutiu nos meios de comunicação, em editorial de jornais. O próprio presidente da Casa soltou uma nota dizendo que é inadmissível que o prazo de defesa seja diminuído. Para falar a verdade, nós não temos prazo para esse processo, mas nós temos um calendário que nos dá até 180 dias. Diminuir isso para 45 dias realmente é dificultar a defesa. Como que nós vamos produzir provas para mostrar que não teve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma, que os decretos por ela assinados estavam com base legal, que a operação do Banco do Brasil, ou o atraso
prazo que tivemos em relação às subvenções do Plano Safra, nada tinha a ver com a presidenta. Isso é produção de provas que nós precisamos. Como ouvir as testemunhas? Querem dar 11 dias para ouvir 32 testemunhas, que, aliás, podem ser mais testemunhas, dependendo do que a comissão vai considerar o número dos decretos que deram fato a esse processo, né? Deram condições a esse processo. Então, realmente é lamentável o que nós estamos assistindo. Eu espero que tenha sensibilidade por parte da comissão, sensibilidade por parte do senador Raimundo Lira, e a gente possa rever essa situação, porque senão esse assodamento só tem uma explicação, é fazer um julgamento sumário para dar condições ao presidente interino Michel Temer ficar no governo, dirigir as Olimpíadas, tentar ter credibilidade internacional e poder, com certeza, barrar fases da Operação Lava Jato, como ficou tão bem expresso na conversa em que o senador Romero Jucá teve com o senador Sérgio Machado. Então, vamos esperar que essa reunião das 16 horas possa, pelo menos, colocar um pouco na normalidade o processo de impeachment aqui no Senado da República. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Gleisi, incorporo no meu pronunciamento. É muito bom que Vossa Excelência traga para cá também esse prazo que a comissão está querendo determinar para a produção de provas, ou seja, para as diligências, porque nós falamos muito, a imprensa falou muito, do prazo das alegações finais, que também a mudança que eles promoveram é incompatível com o arcabouço legal brasileiro, inclusive com a metodologia, o rito utilizado em 1992 em relação ao ex-presidente Collor de Mello. Inclusive, é ilegal, é visível, mas não é só as alegações finais. 11 dias para a produção de provas, pedir perícia, para ouvir testemunhas. Primeiro, que nenhum prazo deva ser estabelecido, porque é inconstitucional. Os prazos, eles não podem ser estabelecidos, a não ser aquele que a própria Constituição ou o Código ou o rito determine, de tantos dias. Mas, nesse caso, não. É o prazo necessário. Então, o que a comissão poderia fazer, no meu entendimento, acho que é no nosso entendimento, é colocar um prazo mínimo mas nunca um prazo taxativo, de tanto a tanto, que é como está lá. É como eles querem aprovar. É como eles querem aprovar. Então, eu espero também, como Vossa Excelência, que haja uma mudança de rumo hoje, nessa nossa próxima reunião. Mas, antes de conceder a parte à senadora Fátima, eu só quero concluir aqui a minha primeira parte do pronunciamento, senadora Fátima, que eu falava da publicação, no dia de hoje, do New York Times. Diz o seguinte, o editorial do New York Times, que com o avanço das investigações, o texto, a matéria publicada no New York Times destaca que os recentes acontecimentos forçaram Temer a repetir várias vezes nos últimos dias que não atrapalharia as investigações da Lava Jato. Aí, só que o jornal vem e coloca o seguinte: considerando as pessoas que Temer se cercou, a promessa parece vazia. Essa conclusão não é minha, é do jornal New York Times de hoje. Então, veja, aqui a razão da pressa, senador Lindbergh. Aqui a razão da pressa. E agora, o calendário que Michel Temer ordenou aos senhores senadores, porque foi ele que determinou esse calendário, porque ele disse que quer ser presidente efetivo já nas Olimpíadas. Então, ele chamou os senadores e disse: olha, nosso calendário é esse. Só que para cumprir o calendário que ele determinou, senador Jorge Viana, só tem um jeito: passar o trator por cima do direito de defesa. E, mais uma vez, por cima da democracia brasileira. Daí a nota publicada pelo presidente do Congresso Nacional. Daí a nota. Agora, o presidente tem que ser alertado. Não é só o encurtamento no prazo de defesa, não, de alegações finais. Daí, editorial do jornal Folha de São Paulo, recentemente. Mas eu trago aqui outras questões que explicam, porque, além de parar Lava Jato, o que eles querem é rapidez na decisão para que iniciem as mudanças no país contrárias ao direito do povo. E está aqui, ó, jornal Folha de São Paulo de hoje, uma entrevista com ministro, entre aspas, né? Ministro, entre aspas, porque é interino, de um governo interino, Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, o que diz? Temer quer lançar medidas de curto prazo na economia. Aí, ele é questionado aqui, senadores, senhores senadores, ele é questionado aqui sobre as mudanças, as reformas sociais, previdenciária, trabalhista. Perguntam ele:
Mas e a Previdência? A reforma da Previdência vai sair antes da eleição municipal? Ele diz, olha, vai depender, mas eu creio que até o final do ano ela saia, até o final do ano ela saia. E pergunta para ele, mas que reforma é essa? É para diminuir a idade? Aí ele diz o seguinte, o exemplo mundial que temos dos sistemas bem-sucedidos inclui idade mínima e crescente. E o caso é o caso que o Brasil terá que fazer. Olha, mas mais, aí pergunto para ele a diferença entre homens e mulheres, senadora Gleice e senadora Fátima, porque mulheres hoje no Brasil se aposentam 5 anos, porque é um reconhecimento, não é do governo, mas é do Estado brasileiro em relação à tripla jornada de trabalho desempenhada diariamente pelas mulheres. Aí o que ele responde em relação às mulheres? Alguns atores observam que as mulheres vivem mais do que os homens, que elas estão recebendo mais aposentadoria que os homens. Então, elas terão, no mínimo, que serem iguais no futuro. Olha só que desrespeito, passando por cima do meu cadáver, que eles vão mudar, passando por cima do cadáver das mulheres brasileiras. Esse é o único reconhecimento. Nós, mulheres, que somos punidas por exercermos a função mais nobre da humanidade, que é a concepção. E nós somos punidas, senador Álvaro Dias, mulher é punida no Brasil quando tem filho, porque ela não ascende no mercado de trabalho, por isso é que explica também porque ganha 25% a menos. Aí vem esse governo provisório dizer que vai fazer essas reformas, tirar dinheiro, tirar direito de mulher, de trabalhador, não é possível, não é possível. Agora, o impressionante, senhores senadores, que é aqui que ele diz, sabe o quê? E ele diz na maior tranquilidade, na maior naturalidade. Não, até o final do ano a gente faz isso, até o final do ano a gente faz aquilo. Então, a presidente já teve o seu mandato cassado definitivamente? Ela já sofreu a sanção definitiva do impedimento? Que respeito tem esse senhor por esse Senado Federal, senhores senadores, senhoras senadoras? Não a mim, porque eu não estou do lado dele, jamais estaria do lado de golpista, mas veja o desrespeito aos senhores e às senhoras, porque ele diz aqui, senadora Fátima, até o final do ano. Mas, pera lá, a Constituição da República diz que uma presidente é afastada por até 180 dias. Os 180 dias deve cair, sei lá, novembro, por aí, mas ele diz não, até o final do ano. Então, ele está prevendo que o Senado deverá condenar a presidente Dilma. Pois não, a parte a Vossa Excelência. Concedo com muito prazer. Ele foi mais explícito hoje ainda no jornal, na edição de hoje da Folha de São Paulo. Ele está colocando aqui que vão enviar a reforma da Previdência, né, com esse conteúdo que Vossa Excelência acabou de mencionar aí, que significa subtrair direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Imagine, né, mexer, por exemplo, com a idade mínima, imagine, como Vossa Excelência colocou, equiparar a idade de aposentadoria das mulheres e dos homens, e eles vão mais além. Ele disse hoje na Folha de São Paulo, o ministro-chefe da Casa Civil, do governo biônico, do governo golpista, está dizendo que não vão não esperar pelo desfecho da comissão processante, não vão esperar por isso não. Está dizendo que vai enviar essas propostas ao Congresso Nacional, inclusive antes do início das eleições municipais, e vai mais além. Não vai ficar só na reforma da Previdência, não. Vai mandar também a questão da reforma trabalhista. E propondo uma das medidas que significará, sem dúvida nenhuma, um duro golpe do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, que é prevalecer o negociado sobre o legislado. Todos nós sabemos a consequência de uma medida dessa para a chamada precarização das relações de trabalho. Por isso, senadora Vanessa, que eu volto mais uma vez aqui a colocar. A sociedade precisa ser alertada. Essa farsa política precisa ser interditada. E eu continuo cada vez mais convencida que o sentimento popular cresce. Daí exatamente o desespero que está tomando conta do governo Michel Temer, o governo biônico, de querer pressionar os senadores
aliados aqui nessa casa a encurtar o prazo e a transformar essa comissão processante no verdadeiro tribunal de sessão. Mas eu tenho muita fé na luta de que isso não acontecerá, porque a mobilização social e popular, as ruas falarão mais alto. Eu agradeço. Hoje eu serei bem disciplinada, porque nós temos, apesar de ser segunda-feira, um plenário exatamente. Eu não quero lhe colocar em situação delicada, não, mas só um minuto para concluir, presidente. Dizer o seguinte, senadora Fátima, eles já tentaram aprovar a precedência do negociado sobre o legislado na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência, eu, senador Paim, éramos deputados federais. E não fomos só nós que conseguimos barrar isso, foi os trabalhadores na rua, com muito movimento, e precisamos agora fazer novamente esses movimentos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu concluo dizendo que tenho convicção que, assim como o mundo inteiro sabe que o que está em curso no Brasil é um golpe, os trabalhadores, a população brasileira, logo, logo terão plena consciência disso, plena. O exemplo está aí, não quer deixar a presidente Dilma viajar, tratando com desrespeito quem foi eleita, com desrespeito, isso é tratar com desrespeito. Mas, por fim, acabo de receber duas notícias que acho interessante registrar aqui antes que deixe a tribuna. Primeiro, senadora Luísa Nunes Ferreira parece que está renunciando à comissão, porque de ser incompatível a função de líder do governo com a comissão. Senador Ferraz, que está aqui entre nós, deverá assumir a titularidade da vaga, portanto. E a outra notícia é que parece que houve uma decisão do presidente interino, aquele biônico, de manter Henrique Eduardo Alves, que é capa hoje de um dos grandes jornais do país, Osório na AGU e Fátima Pelais. Eu não sei como. Alguém que tem posição contrária, não as minhas, não das mulheres brasileiras, mas da política de mulheres aprovada em 4 conferências democráticas, terá condições de seguir à frente de uma secretaria tão importante como essa. Aliás, eles não acham importante, tanto que acabaram com tudo. Acabaram com o Ministério Social e com absolutamente tudo. Obrigada.